Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Miguel e venho aqui compartilhar a palavra de Deus com você. Mas antes eu quero te convidar para que você venha se inscrever neste canal e fazer parte desta família. Se você ainda não é um inscrito, dê aí o seu like, curte aí, para que mais pessoas possam ser alcançados pela a mensagem de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo, se for possível, pega aí a sua Bíblia e vamos aqui lá em Mateus, do capítulo 5, do versículo 13, olha só o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Que uma certa vez, o Senhor Jesus, ao jejuar 40 dias e 40 noites, e ao ter fome, diz a palavra, ele foi tentado pelo diabo. E uma das tentações que o diabo ali estava fazendo, ele sugeriu ao Senhor, ele lançou uma pergunta: se tu és filho de Deus. Ele quis trazer a desconstrução da identidade do Senhor Jesus, só que ele não teve êxito. Mas ali nós vamos observar que não foi uma tentativa, não, mas por duas ou mais tentativas, ele lançou esta interrogação, essa mesma pergunta: se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, ou seja, ele quis trazer esse pensamento sobre o Senhor Jesus. Só que é claro, ele não teve êxito e jamais teria, porque no Senhor não há dúvida acerca da sua identidade. Só que ele não parou apenas com o Senhor Jesus, ele tem lançado essa mesma pergunta sobre a vida de muitos fiéis, muitos homens e mulheres que têm servido a Deus, têm perdido a sua identidade, têm perdido ali o seu entendimento acerca do chamado que Deus tem para a sua vida. Por isso, a palavra do Senhor está aqui nos dizendo que nós somos o sal dessa terra. É o que o Senhor Jesus espera de mim e de você. Que você não seja contagiado por este mundo, com o negativismo, com a incredulidade deste mundo, com a vida pecaminosa, com uma vida de erros, com uma vida totalmente desregrada, sem nenhum compromisso, sem nenhum pudor, uma vida totalmente na carnalidade humana, na depravação humana. Então você não pode ser contagiado por esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que jaz na influência maligna, mas você deve se levantar no meio dessa geração pecaminosa, no meio dessa geração corrupta. Você deve se levantar como verdadeiramente aqueles que são inconfundíveis na sua crença, na sua fé, no seu pensamento. Você deve carregar isso consigo, você deve carregar esse entendimento, e aonde você pode influenciar, aonde você pode contagiar, não perca tempo, seja na sua casa. Jesus fala para aquela mulher que recebeu ele como Senhor e Salvador de sua vida. Jesus fala para você que você é o sal aí dentro da sua casa, você que vai levar sabor e conservação para os valores cristãos dentro da sua casa. É você que vai trazer o sabor para a sua família. Você não pode se afogar nas lágrimas da incredulidade do seu marido que não conhece a Deus.
Você não pode se afogar nas lágrimas de pensamentos negativos que o seu marido talvez traz para dentro da sua casa. Mas você deve permanecer como sal. Você deve trazer sabor para dentro da sua casa. Você deve trazer a conservação dos valores da família, a conservação dos valores cristãos para dentro da sua casa. Você não pode perder a identidade de quem você é, porque Jesus, bem verdade, ele estava no deserto, ele teve fome, mas ele não perdeu a identidade. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele era ungido de Deus. Então, ainda que agora você possa estar enfrentando uma luta, você possa estar talvez passando pelo deserto, talvez você possa agora estar vivendo um dos piores momentos da sua vida, seja em qualquer área que for, mas você não pode perder a identidade de quem você é. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é um escolhido de Deus, e isso não pode sair da sua mente. Ainda que você talvez agora enfrente uma enfermidade, enfrenta um problema familiar, enfrenta um problema financeiro, mas diante de tudo isso, a sua identidade não mudou. Você continua sendo uma escolhida de Deus. Você continua sendo um escolhido de Deus. Então, o diabo vai chegar para você, como chegou para o Senhor Jesus, e vai te lançar estas perguntas. Ele vai querer introduzir a dúvida sobre você, porque aqui está dizendo: se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Infelizmente, muitos filhos de Deus, muitos homens e mulheres de Deus estão sendo pisados por Satanás, estão sendo humilhados neste mundo. Por quê? Porque se tornaram insípido. O que é insípido? É perder o sabor, é perder a esperança. Se você perde a esperança, você se torna uma pessoa insípida. Se você perde a fé, se você perde a confiança, então, assim como o sal para mais nada presta quando perde o seu sabor, assim é o cristão. O cristão que perde a esperança em Deus, o cristão que perde a fé na grandeza, na soberania, na majestade divina, ele para mais nada presta. Ele se torna uma pessoa comum, como qualquer outro ser humano da face da terra. E quando Jesus nos chama de sal, ele está dizendo para mim e para você: vocês não são comum, porque o sal não é comum. O sal, aonde ele chega, ele muda o ambiente, ele dá sabor a qualquer alimento. O sal, ele tem ali a sua particularidade de maneira inconfundível. Aonde o sal chega, não há como confundir que lá está o sal presente naquele lugar. Assim é o cristão. Você não pode se tornar um cristão insípido. Você não pode perder a visão da fé. Eu sei que há momentos difíceis, mas nós temos os heróis como exemplo. Daniel, diante da cova, ele não se tornou insípido, mas ele continuou sendo sal. Ele continuou conservando os valores que norteava a vida dele, que é o valor da fé. Cedraque, Mesaque, como os próprios discípulos, como os próprios apóstolos, mesmo diante dos açoitos dos romanos, mesmo diante das perseguições dos judeus, eles continuavam sendo sal, eles continuavam sendo guiados pela fé. E é isso que eu e você temos que conservar em nós, os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos ser contagiados pelos valores imorais deste mundo. Nós não podemos ser contagiados pelos pensamentos depravados daqueles que não servem a Deus e nem temem a Deus. Você não pode pensamentos de quem não tem a palavra de Deus como a bússola que vai dirigir a sua vida, não. Mas você deve
ao invés de ser contagiado, você deve contagiar. Seja lá na sua casa, o filho que se rendeu a Jesus, o filho deve ser o sal dentro da sua casa, para contagiar os seus pais. Os pais que se rendeu a Jesus deve ser o sal dentro da sua casa, para contagiar os seus filhos. Não com a religião. Jesus não chamou você para contagiar as pessoas com religião, mas Jesus chamou você para contagiar com amor, com a fé, com a esperança. Você tem que passar. Infelizmente, tem muitos crentes que quando vê alguém chorando, ele faz se lamentar nas lágrimas da incredulidade. Claro que você deve chorar com aqueles que choram, mas você não deve chorar derramando lágrimas de incredulidade. Até nas lágrimas de um crente tem que ser lágrimas de fé. Você pode até chorar, mas você vai chorar dizendo: eu sou mais do que um vencedor, eu sou filho de Deus, eu tenho esperança naquele que morreu para me salvar. Eu sei que eu vou sair desse deserto e vou entrar na terra prometida. Eu sei que eu vou sair desta tempestade e vou tomar posse da minha vitória. Então você deve exalar esse sabor o tempo todo, para que as pessoas que estão em sua volta sejam contagiadas por esse sabor que está em você, que é o sal que Cristo derramou em você. Então é desta maneira que o Senhor nos ensina que devemos viver, já que uma vez Ele nos chama de sal, já que uma vez Ele disse que nós temos esse poder. Você não pode deixar esse mundo que está sendo destruído por causa da incredulidade. Você sabe disso. A Bíblia disse que é impossível agradar a Deus sem fé. No livro de Romanos, no capítulo 14, a Bíblia vai dizer que todas as coisas que não provém da fé, qualquer coisa que você fizer que não provém da fé, a Bíblia vai dizer que é pecado. Não importa onde você esteja agora, o que você tem que entender eu posso estar aqui, mas eu continuo sendo uma escolhida de Deus, um escolhido de Deus. Eu continuo sendo um filho de Deus, e isso você deve passar para as pessoas, para a sua mãe, para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa. Quando chegar perto de você, lamentando, reclamando, na hora você deve lembrar: epa, eu sou o sal. Encosta perto. Não, marido, ei, vai dar certo, marido, levanta a cabeça. Não, esposa, Deus vai entrar com uma providência nessa causa e vai nos dar vitória. Não, você tem que falar para você mesmo: eu posso estar no deserto, mas eu continuo sendo o filho de Deus, o escolhido de Deus. Já já Deus manda os teus anjos para servir, para colocar diante de mim um banquete, como Ele fez para o Senhor Jesus. Grave essa palavra, toma posse dela, guarde no seu coração. A sua identidade não vai mudar por causa da situação que você está vivendo. Deus já fez o registro de quem você é. Deus já registrou no livro dele, no cartório dele, quem você é. E nada e ninguém tem poder de mudar a sua identidade. O diabo pode levar você a perder a consciência disso. O diabo pode fazer você a esquecer quem você é, mas ninguém pode mudar. Você é uma escolhida, você é um escolhido, você é uma filha, um filho. Portanto, você é mais do que um vencedor. Grava esta palavra, toma posse dela, e a partir de agora, entenda: eu sou o sal, e começa a contagiar, porque você vai chegar aonde Deus preparou para você. Meu Deus, no nome de Jesus, eu declaro, meu Pai,
Que esta pessoa agora receba, Pai, a unção para contagiar, a unção para influenciar, a unção para fortalecer dentro da sua casa, a sua família, o marido, a esposa. Oh Pai, dá poder a essa esposa para influenciar o seu marido pela fé, dá poder a esse marido para influenciar a esposa pela fé, dá poder a essa mãe, esse pai, esse filho para se influenciar uns aos outros, meu Pai, a se manter na fé, a se manter na esperança da sua palavra. Ó Pai, estenda agora as tuas mãos e entra nesta casa, e entra nesse hospital, e entra, meu Pai, nesse presídio, e entra nesta empresa, nesta loja, e entra nesse escritório, nesse comércio. Ó Pai, aonde estiver essa criatura precisando de um milagre, estenda as tuas mãos, Senhor, e dá vitória a seu povo, em nome de Jesus. Eu declaro milagre sobre este povo, para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e não se esqueça, a sua identidade já está formada pelo Pai, pelo Deus Todo-Poderoso. Você não é o que Satanás diz que você é, você não é o que os homens dizem que você é, você não é o que a situação diz que você é o que Deus, o que Jesus está falando que você é o sal. Então começa a influenciar, contagiar pela fé, pela palavra e o poder de Deus que está sobre a sua vida. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir.